Então, ganhei ele sabendo apenas que seria um romance, onde duas pessoas morreriam no final, que é basicamente o que o nome diz. E o que eu imaginei? Eu imaginei que seria uma história meio numa pegada tipo A Culpa é das Estrelas, sabe? Onde, sei lá, eles tinham uma doença terminal e tinham no máximo uma semana de vida. Aí as dois terminantes da doença se conheciam e iriam querer aproveitar a vida juntos, sei lá, achei que era uma coisa desse tipo, mais ou menos. Só que não. Oi pra você que me assiste, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a Ruth com E no final, não com H, nem com I, nem com Y, nenhuma outra variação. Só com um E no final. Eu tava conversando com uma amiga uma vez e a gente tava falando de livros e ela falou alguns livros que ela queria ler. E um deles era Os Dois Morrem no Final. É um livro baratinho, eu pedi junto com outros livros, só que ele não foi bem o que eu esperava. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria falar uma coisa. Eu acho difícil contar sobre uma história sem dar spoilers, então vai ter spoiler. Até porque uma parte dessa análise minha é basicamente o final. É a última cena, o último segundo, eu vou falar basicamente. Essa história narra sobre uma realidade onde as pessoas, nas últimas 24 horas de vida, recebem uma ligação da Central da Morte falando tipo assim: olha, você só tem menos de 24 horas de vida, então aproveita porque você vai morrer a qualquer momento ainda hoje. E é isso que acontece com o Rufus e o Mateus no mesmo dia. O Mateus, ele é um garoto assim, que ele é meio solitário, porque ele é muito tímido, ele é muito medroso, assim, ele tem medo de fazer qualquer coisa, e uma dessas coisas era socializar, ele tinha pavor de tudo. E as únicas pessoas que ele tem é a Lídia, que é a melhor amiga dele, e o pai que tá internado. Ele tava lá, plena madrugada, quando ele ouviu a temida ligação, né, da Central da Morte, e descobre que ele ia morrer. Depois ele fica, nossa, minha vida acabou. E ao invés dele ir e correr atrás do tempo perdido, o que ele vai fazer? Ele entra no computador e começa a stalkear pessoas terminantes em uma rede social chamada, não sei qual é o nome da rede social, não me lembro, mas é tipo é uma rede social onde terminantes colocam suas últimas experiências. E ele pensa em passar o dia dele lá, simplesmente vendo outras pessoas morrendo, enquanto ele tá morrendo também, quando aparece uma propaganda de um aplicativo, é tipo um Tinder, assim, sabe? Que é o Último Amigo, onde terminantes e não terminantes buscam por um último amigo. No caso, não terminantes se solidarizam para ser o último amigo de um terminante. Ele fica interessado e baixa esse aplicativo. E temos também o Rufus. O Rufus, ele é um garoto que ele mora num orfanato porque os pais e a irmã dele morreram no mesmo dia num acidente de carro. Ele foi o único sobrevivente e foi parar no orfanato. Ao contrário do Mateus, apesar dele não ter os pais, ele tem uma vida assim mais ativa, sabe? Ele pratica esporte, ele gosta muito de andar de bicicleta e ele vive desde que ele se mudou pra esse orfanato basicamente com os 3 amigos dele. Eu anotei aqui o nome porque eu sou horrível com isso. Que são o Tagoyo, o Malcolm e a Aimee, que namorou com ele por um tempo, mas eles terminaram. E é justamente no atual namorado da Aimee que ele tá espancando quase até a morte, quando algum celular começa a tocar o toque que todo mundo já sabe de onde que é. E pra surpresa de todo mundo, não é o ex-namorado da Aimee que tá recebendo a ligação, mas sim ele. Tanto que nesse momento todo mundo fica tão, meu Deus, agora, que eles até liberam o Peck, que é o namorado da Aimee. E por que ele tava espancando ela? Porque ele insultou o Rufus. Eu não lembro, assim, se ele insultou o Rufus naquela hora ou se foi antes, mas independente. O que ele tava fazendo na rua meia-noite? O Tagoyo, o Malcolm e o Rufus, eu entendo, assim, sei lá, que eles gostavam de se aventurar, não sei, mas que Peck tava fazendo na rua meia-noite? E se ele insultou naquele momento, o que ele tava fazendo à meia-noite pra insultar o que ele tava fazendo na rua meia-noite? Ele mereceu também. E como eles têm um costume lá, aqui a gente faz o velório porque é uma despedida da pessoa que morreu, né? Lá, como eles sabem que a pessoa vai morrer, eles fazem o velório com a pessoa viva. E enquanto eles estavam preparando o velório do Rufus, aparece o Peck, que é o ex da Aimee, acompanhado de um policial. Por quê? Porque ele foi lá denunciar, né? Aí o Mateus, sem saber o que fazer, ele simplesmente pega e foge. Ele pega a bicicleta dele e foge. Aí ele tá lá sem rumo, sem ninguém, porque ele tá fora
foragido agora, né? Ele não pode mais voltar, corre o risco dele ser pego. Quando ele vê, assim, numa... Sabe quando tem um muro, assim, tem um monte de propaganda? Então ele viu a propaganda do último amigo. E ele conhece o Mateu e os dois dão, tipo, um match, que mais pra frente você vai ver que é no sentido meio que literal. Eles dão meio que um match e marcam de o Rufus pegar o Mateu na casa dele, no apartamento dele. Quando ele chega lá, o Mateu tá escrevendo um bilhete pro vizinho sobre a geladeira dele que quebrou. E lembrem desse detalhe, porque ele é importante. No final, ele vai ser muito importante. E aí, eles vão aproveitar o último dia e o Mateu, a missão daquele dia pra ele é conseguir viver, tipo, tudo que ele não viveu por medo em um único dia. Spoiler, ele não consegue por medo. Basicamente, esse é o começo. E agora eu vou falar sobre alguns pontos que eu não curti muito. Como eu falei, eu comprei achando que era um romance, certo? Os dois morrem no final. Eu não tinha visto a capa direito. Inclusive, essa capa é muito bonita. Não sei se vai dar pra aparecer aí. Eu achei muito bonita depois que eu parei pra analisar ela. Assim que eu peguei, eu vi. E é claramente dois meninos. Podia ser que era uma menina com cabelo cortado, mas, sei lá, a estrutura do corpo parece dois meninos. Aí eu comecei a ler. Não parecia ser um romance, tipo romântico, que ia ter um casal ali no meio. Até que o meu pai chegou e perguntou pra mim: é um romance isso? Aí eu fui pesquisar no meu querido GPT. E ele falou: sim, é um romance. Mas não parecia ser um romance. Porque não parecia, sabe? Mas aí eu fui continuar lendo pra ver onde que ia dar. E sim, é um romance. Porque assim, gente, quem gosta de ler romance gosta do quê? De duas coisas. Primeiro, o desenvolvimento do casal e o dos dois individualmente. Na maioria dos livros, filmes também que eu já vi, o livro peca em desenvolver os dois individualmente. Nesse livro que eu vou falar, eles tiveram um desenvolvimento muito bom. Mas a parte do romance em si, eu senti falta. Quando você lê um romance, você vê assim, tipo, eles detalhando, sei lá, o coração mais acelerado, um toquezinho diferente que causa um arrepio, um olhar demorado, não sei. Eles descrevem o processo de entender, o processo de começar a sentir e entender o que é aquilo, entendeu? Esse aqui não. Esse aqui, pra mim, sinceramente, eles estavam crescendo como amigos. Aí, do nada, lá no final, eles já tinham vivido um monte de coisa como amigos, pra mim, tipo, eles tinham química de amigos. No final, o Mateu simplesmente vai lá, beija o Mateu de volta, eles começam a se declarar um pro outro: ah, você é o amor da minha vida, ele é o amor da minha vida. E do nada isso, tipo, faltava menos de um quarto pra acabar, faltava muito pouco, foi do nada. Aí tá, né, depois que isso acontece, eles estavam numa festa pra terminantes, junto com a Lídia, que descobriu onde o Mateu tava, e junto com os amigos e a ex do Rufus. Eles conseguiram ser soltos porque um policial acreditou neles, tipo, um policial entendeu o lado do Mateu, porque do Rufus, quer dizer, porque era o último dia dele. E tá lá todo mundo lá, feliz, alegre, contente. Quando chega quem? O Peck e os policiais. Aí pronto, vai o Mateu e o Rufus correndo pro apartamento do Mateu. Vai o Rufus e o Mateu correndo pro apartamento do Mateu e eles literalmente dormem lá, tipo, eles deitam na cama e fecham o olho. É isso que eles fazem. O primeiro a acordar é o Mateu. Ele tem a brilhante ideia de fazer um chá. Assim, ele não tem nada pra fazer, ele fala assim: eu vou fazer um chá. Aí ele vai lá e faz um chá, né? Só que assim, vocês lembram que o Mateu tinha feito uma carta pro vizinho falando do fogão? Então, o fogão dele estava quebrado, ele estava perigoso e ele explodiu. Quando o Mateu foi ligar o fogão, ele explodiu e assim que o Mateu morreu. Ele morreu porque o fogão explodiu fazendo um chá. E é engraçado que ele com certeza sabia desse risco, porque a última frase dele... Calma aí que eu vou até procurar aqui. A preguiça de procurar. Eu ia marcar, mas eu esqueci. A última frase dele é tipo assim: eu sei que isso é perigoso, mas eu vou arriscar. Ele teve o dia inteiro para se arriscar, ler qualquer coisa minimamente legal, tipo o dia inteiro mesmo. Ele não quis nem andar de bicicleta porque ele ficou com medo de cair. Ele foi em lugares para terminantes poderem se aventurar à vontade, e lá ele teve medo de se aventurar. Aí ele decidiu se aventurar fazendo chá, faltando tipo 3 horas pra ele morrer, 2 horas pra ele morrer, fazendo chá. Passa um tempo, passa umas horas, falta acho que é 10 ou 11 alguma coisa. O Mateu acorda, ele sente um cheiro de fumaça, vai até a cozinha, vê que tá pegando fogo, vê que tem bombeiro lá, tipo, tem uma multidão, e vê o Mateu já empacotado pra ser enterrado. Aí o que acontece? Ele, sei lá, ele cai da escada, ele é atropelado? Não,
não acontece nada com ele. Ele vai embora e a última frase dele é: eu atravessei a rua sem olhar pra trás. Tá, uma frase legalzinha, tipo, eu esqueci o passado, deixei pra trás. Mas ele morreu? Como que ele morreu? Se ele morreu, por que ele não morreu? Como é que ele conseguiu driblar a Central da Morte? Como? Eu respeito quem gosta, mas eu não gosto de finais abertos, finais em aberto. Se ele tivesse, se a última frase dele tivesse, sei lá, eu atravessei a rua sem olhar pro lado, daria pra subentender que ele foi atropelado. Mas sem olhar pra trás, o que dá pra entender com essa frase? Que ele simplesmente esqueceu o passado, ignorou o passado dele, ignorou a vida dele, e foi, seguir em frente. Mas ele ficou vivo, faltava uma hora pra ele morrer. Como é que ele morreu? E tem outra coisa nesse livro também, que é uma história que tem as duas visões, né? Tipo, tem os dois pontos de vista, tem os dois pontos. E mostra a visão do Rufus, do Mateu e de um monte de outras pessoas. E tem algumas outras narrações que realmente fazem sentido aqui. Mas tem algumas que eu achei meio desnecessárias, sabe? Por exemplo, aqui mostra, tipo assim, essa é a... tô tentando mostrar, é a Cláudia. A Cláudia não recebeu uma ligação da Central da Morte hoje porque eu não ligou dela. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou ela recebeu a Central da Ligação da Morte por a ligação da Central da Morte, porque é o dia que ela vai morrer e não sei o que, não sei o que. Só que assim, tem muitas narrações dessa que não tem nada a ver com o resto da história. Outras narrações ali, sem ser do Rufus e do Mateu, não ia fazer a menor diferença no livro. E foi basicamente isso que eu achei do livro Os Dois Morrem no Final. Uma coisa que eu percebi, talvez seja meio preconceituoso, mas é que talvez eu não goste de romances escritos por homens, porque os que eu já li até hoje, que foi A Culpa das Estrelas, Os Dois Morrem no Final e Tartarugas Até Lá Embaixo. Tartarugas Até Lá Embaixo é um livro bom, mas esses três têm o mesmo defeito. Eles não gostam de finais felizes. E, bom, gente, se você aí conhece algum livro feito por homem que tenha um bom desenvolvimento e um final feliz, que tem aquele epílogo que eles estão felizes meses depois, prestes a casar, ter 2 filhos, um cachorro e assistir um filme novo no frio de agosto debaixo de um edredom, comenta aí embaixo, que eu gosto de recomendações, eu gosto de livros, eu gosto de comprar livros a partir de recomendações. Então coloca aí embaixo algum livro legal, tanto faz na verdade, se é de autor ou autora, eu só quero recomendações porque eu gosto de ler. Talvez eu não consiga comprar por conta do dinheiro, mas eu vou tentar. E me conta também se você já leu Os Dois Morrem no Final, o que você achou. E coloca aí embaixo também sugestão de livros pra mim ler e comentar sobre, porque ele não é bom. Tipo, livro que você já leu e que te analisasse e falasse que ele não é bom. Foi esse o vídeo, gente. Obrigado por assistir aqui, você que assistiu. Se você gostou, não esquece de deixar o like, hypar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. E é isso.